Mas vamos lá, então, passamos aqui pelas principais notícias dos mercados financeiros internacionais aqui no Brasil, mas chegou a hora de falarmos do principal tema do dia, que é o follow-on da Eneva e a compra desses 4 ativos aí para a companhia. Já ao meu lado aqui, Rui Hungria, claro, para falar sobre esse follow-on, tudo que a gente precisa ficar sabendo. Obrigada pela participação, Rui. Oi, Paula, pessoal, sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso sempre. Vamos começar então falando. Eu passei algumas informações aqui, né? A Eneva divulgou agora pela manhã, né, esse follow-on aí que pode ultrapassar os 4 bilhões de reais. Um montante bastante significativo, né? Sendo que a empresa vale aí pouco mais de 21 bilhões de reais na Bolsa Brasileira, e também divulgou essa compra de ativos, né? 4 ativos, 4 térmicas, né? Tevisa, Povoação, Gera Maranhão e Linhares. Mas queria falar um pouquinho aqui para a gente começar, porque afinal de contas teve também conferência agora há pouquinho para falar, né, desse follow-on da companhia. O que você pode falar um pouquinho aí sobre um pouco mais desse follow-on, né? Porque a empresa ali no fato relevante falou que será muito positivo, né, para a geração de valor ali da companhia. É isso mesmo? Como é que você está enxergando essa oferta pública de ações da Eneva? Eu acho assim, não dá pra gente olhar e só falar do follow-on, porque é uma operação casada, né? O follow-on ele está acontecendo para levantar dinheiro para comprar essas térmicas que vão trazer aí algumas vantagens que a gente já vai falar sobre essas vantagens, né, mais especificamente. Mas a questão é que, assim, para fazer isso, a Eneva precisa de dinheiro, né? Por isso surgiu essa ideia do follow-on, que vai ser 100% primário, né? Ou seja, emissão de novas ações que vão entrar no caixa dela e que ela vai gastar para fazer a aquisição dessas térmicas que você falou. O volume, a gente está falando de um volume aí de oferta base, né, que eles chamam, que é o mínimo ali, de 3,2 bilhões de reais, e sendo que todo esse volume já está 100% garantido pelo BTG, né, pelos sócios ali que fazem parte ali do BTG, a um preço de R$14 por ação, que acima do que a Eneva negocia na bolsa neste momento. Né? Isso sugere que provavelmente pelo menos nas condições atuais, como as ações da Eneva estão negociando por um preço menor, provavelmente boa parte desse volume vai ser tomado, digamos assim, por esse bloco aí do BTG, né? Então provavelmente o que eu quero dizer, né? Não vai ter muito incentivo do investidor correr atrás desse follow-on agora, porque o preço está bem acima ali do preço de tela. Mas a gente provavelmente vai ver uma demora para isso aí acontecer, porque ainda tem outros processos de conselho, assembleia, precisa ser aprovado ainda tudo, né? Todo o processo. Exatamente. Então, a companhia falou ali nessa teleconferência que a gente comentou, coisa de 2 a 3 meses para a gente começar a ver aí o follow-on sair do papel. Então, provavelmente vai demorar ainda, então é muito cedo ainda para falar, né, como, se tá caro, se tá barato, se vale a pena ou não, porque a gente ainda tem um processo longo até essa definição. Então, assim, sobre o follow-on especificamente é isso, né, o que a gente tem hoje de informação, mas não é só isso, né, acho que a parte mais importante aqui é os ativos que vão entrar no portfólio da Eneva, que vão trazer outros benefícios aí para a companhia. Agora continuando no follow-on, a gente já vai falar desses ativos aí muito importantes, como você bem falou. A princípio são 3 bilhões e 200 milhões, podendo totalizar ali 4 bilhões e 200 milhões. Você falou desses, 100% já está garantido, então, para esses. Então, o investidor de varejo, de repente, ele não deverá ter acesso a essas ações? Não, provavelmente vai ter. Como eu disse, ainda precisamos de mais detalhes para chegar lá, né, nesses finalmente. Mas dessas informações que a gente tem até agora, o BTG, né, esses sócios do BTG garantiram 100% da oferta base. Então, indica que provavelmente eles serão os grandes compradores aí nesse processo final e vai ajudar a aumentar a participação do BTG
na própria Eneva, né, e provavelmente aí ultrapassando o bloco dos outros investidores que é formado por Cambuí, principalmente aí pela Dínamo, né? Então, sim, é uma forma também do BTG de estar aumentando essa participação aí, que ao que a gente entende, vê já há bastante tempo, era uma intenção já do banco na Eneva, né? Porque se a gente pensar, né, você bem falou aí com o preço da ação a R$14, hoje está ali R$13,45, por ali tá subindo hoje, mas claro, você falou aí de 2 a 3 meses para a gente ver esse processo realmente se desenrolar. Então, de qualquer forma, se fosse hoje, vamos dizer assim, não valeria muito a pena participar do follow-on, né? Exatamente, por causa desse preço aí, dessa garantia de que eles vão pagar 14, né, não faz muito sentido você participar. Apesar de fazer sentido para a Eneva pegar esse dinheiro e fazer as aquisições, né? Perfeito. E como é que fica para os atuais acionistas, né? Pensando aqui, entendemos aqui que ainda tem todo esse processo, mas que um follow-on também, ele provoca uma diluição dos atuais acionistas ali, né? E, nesse sentido, tem ali, né, o direito à subscrição. Como é que fica, então, esse processo, né? Valeria, de repente, claro que hoje a gente precisa de mais informações, né? Mas para o atual acionista, o que vale a pena? Espera para ver o que vai acontecer? Como é que seria aí a sua recomendação? Por enquanto não dá, né? Como eu disse, melhor esperar, a gente precisa esperar para ver como que vai estar o preço das ações, quando surgir esse follow-on, né? Por enquanto, o que a gente tem é assim... É uma transação favorável para a companhia. Inclusive nessa questão da diluição, tem uma coisa aqui para se falar, que assim, normalmente o processo de aumento de capital, você aumenta o número de ações e isso representa uma redução do lucro por ação, né? Porque você está distribuindo o mesmo lucro para uma maior quantidade de ações e aí você tem uma diluição de resultado para o acionista. Só que nessa transação, que é o que a gente vai comentar, esses ativos, eles geram mais lucro do que as próprias usinas que a Eneva tem hoje. Então, o lucro dessas usinas compradas é maior do que o lucro que a Eneva dá hoje, porque a Eneva gasta muito dinheiro com juros, né? Porque a alavancagem é muito alta. Então, neste caso, é uma emissão de ações, mas que é usada para comprar ativos e aumentar o lucro da companhia. Então, não é bem diluitivo como tradicionalmente acontece numa emissão de ações. Né? Não é literal ali, né? Porque normalmente a gente pega aumento de capital, tem-se a diluição mesmo, né? Você acaba perdendo parte ali da participação como sócio mesmo na empresa. Mas falando então dessa importância dos ativos, Rui, fala um pouquinho pra gente, você falou aí, vai trazer mais lucro, o que você pode falar dessa aquisição dessas 4 térmicas, né? Pela Eneva? Sim, assim, antes a gente tem que falar de valuation, né? É difícil assim, né? Pegamos todas elas, colocamos no mesmo cesto, fazendo um balanço aqui do preço. A Eneva disse que avaliou os ativos ali em torno de 2,9 bilhões de reais e como, né, só para ter uma ideia, o lucro deles nos últimos 12 meses foi de mais de 1 bilhão de reais. Então a gente está falando de um múltiplo entre 2 a 3 vezes lucros, né? O que é bastante barato e acretivo para a Eneva, né? Quanto mais barato você compra um ativo, melhor, porque você agrega resultado. Claro que não é tão simples assim, porque esses ativos, eles hoje rodam, né, com esses números elevados, porque eles têm contratos muito bons, né, de geração de energia termoelétrica, firmados em momentos muito propícios no passado, com preços de energia muito elevados. Então, só para dar um exemplo, em momentos em que a gente estava tendo crise hídrica, em que o governo estava pagando bastante caro pelo preço da energia termoelétrica. Então, esses ativos, eles têm essa qualidade, mas que não vai durar muito tempo. Esses contratos têm um fim, né? Tem vários ali vencendo em 2025. Então, são contratos que vão trazer uma boa geração de caixa para a Eneva, mas por um curto período de tempo, né? A vantagem aqui primeiro,
eles vão proporcionar uma geração de caixa para a Eneva no momento em que a Eneva está muito alavancada e investindo bastante na construção de outros ativos que não estão gerando caixa ainda. Então, muitos projetos ainda saindo do papel, é um CAPEX que você gasta e não tem retorno, né? Ele vai demorar um pouco mais, e enquanto isso você traz essas usinas que vai ajudar nessa geração de caixa e vai diminuir a alavancagem na companhia. Hoje a Eneva tem uma alavancagem de mais de 4 vezes dívida líquida e EBITDA. A alavancagem dela agora, nesse curto prazo, vai cair para coisa de 2,5, 3 vezes dívida líquida e EBITDA. E isso é muito importante porque esse é uma das principais preocupações dos investidores, era justamente a alavancagem da Eneva dos últimos anos. E como eu falei, né, inclusive mesmo tendo um portfólio muito maior, ela acaba tendo um lucro muito menor porque ela precisa pagar muitos juros sobre essa dívida, e esse lucro acaba sendo até menor do que dessas usinas que ela comprou, né? E além disso, né, a gente estava falando que elas têm aí um curto prazo de contrato, mas esses contratos eles podem ser renovados, né, a depender aí de como acontecer a demanda por energia termoelétrica depois de 2025, né? Então, provavelmente a gente está vendo nesses últimos meses uma redução aí do nível dos reservatórios e tudo mais. Pode ser que a gente chegue ali, no encerramento desses contratos, a gente chegue em condições que sejam muito boas para renovação. Provavelmente não tão boas quanto os contratos atuais, porque, como eu disse, vários deles firmados ali numa condição de escassez hídrica em que o governo realmente estava pagando muito caro pela energia. Mas ainda assim, com contratos que podem ser renovados a bons preços e por um longo período. E aqui é uma outra observação importante. Esse valuation que a Eneva fez, né, dessas termoelétricas que ela comprou, só considera o prazo de vigência dos contratos atuais. Então, não tem ali uma expectativa de renovação. Ou seja, qualquer renovação que você tiver vai ser lucro, né, digamos assim. É mais do que a companhia já estava esperando aí nessa avaliação de contrato. Então, e além disso, né, tem outras coisas aqui importantes de se lembrar, que essas usinas elas estão localizadas ou no Espírito Santo ou no Maranhão. No Maranhão, a Eneva tem a sua maior reserva de gás, tá? E apesar das usinas ali que ela comprou no Maranhão serem a óleo, ela disse na teleconferência que o processo de conversão para gás, ele pode ser feito, né, e dá para aproveitar ali o gás que ela tem na região, tá? E aí a gás você consegue renovar, por exemplo, esses contratos de fornecimento de energia a condições muito mais favoráveis e com preços melhores, né? Porque você acaba sendo uma energia mais limpa, tem mais incentivos para se fazer isso, né, do governo, existe mais interesse do que renovar usinas a óleo, por exemplo. E no Espírito Santo são ativos ali que estão muito próximos do gasoduto de transporte de gás, né, que beira ali o litoral, né, que é a TAG. Então, por exemplo, a Eneva mesmo pode fornecer gás para esses ativos através do hub de Sergipe, porque ali ela tem um terminal, né, recebe o gás ali, transporta esse gás até o Espírito Santo, então inclusive tendo vantagens como um custo mais baixo, porque ela mesma está oferecendo, né, uma coisa verticalizada, um processo verticalizado, e também uma questão de confiabilidade mesmo, que esse é uma grande questão de usinas termoelétricas, né? Não importa o combustível que você usa, se é óleo, se é gás, e assim por diante, muitas vezes você tem uma insegurança como gerador de energia termoelétrica, porque você não sabe se sua usina vier a ser despachada, se você vai ter o combustível, se vai ter algum problema, algum gargalo logístico ou coisa nesse sentido. E muitas vezes até uma questão de preço mesmo, né? Porque pode ser que você venha a ser chamado a despachar e o custo do combustível tenha subido muito por alguma questão específica, como a gente viu, por exemplo, depois da pandemia.
Então, isso traz uma segurança para a companhia em vários aspectos também, né? Então, das notícias de hoje, muito mais importante, então, para a Eneva essa aquisição desses ativos, né? Como eu disse, né? O follow-on é uma questão, obviamente, a aquisição dos ativos não aconteceria sem o follow-on, mas acho que aqui a grande notícia é justamente a aquisição dos ativos, que vai ajudar na melhora de geração de caixa, ajudar na redução dessa alavancagem e, quem sabe, até gerar outras sinergias aí, como eu disse, né, renovação de contratos, simplificação de gestão, né? A gente está falando de usinas termoelétricas que podem, de alguma maneira, ser colocadas ali no mesmo portfólio da Eneva, ter uma gestão simplificada, não precisa ter duas gestões, dois processos e assim por diante. Inclusive, pode até ter aproveitamento ali do lucro dessas que foram compradas em prejuízos ali dentro da holding, melhora fiscal, por exemplo. Todas essas sinergias, esses extras, eles não estão ali precificados nessa aquisição desses ativos, né?